Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, eu, o professor Rogério e a professora Flaviane, com mais uma aula de gramática. E hoje nós vamos abordar e falar, explicar, para vocês possam entender e assim arrasar aí nos estudos, né? O que é um sujeito e o que é um predicado. Então vamos dar o sujeito e predicado. E para começar, eu vou começar falando do sujeito. O que é um sujeito, né? O sujeito é um termo que tem na oração que é o que fala sobre o que se diz algo, né? Então, para explicar melhor, eu vou colocar um exemplo para a definição de sujeito, tá bom? O sujeito, um exemplo aqui bem simples, e para vocês que possam entender melhor, o sujeito sempre vão perguntar quem ou o que, tá? Ele vai responder as perguntas do verbo. Então, vocês sempre vão perguntar para o verbo quem ou o que, tá? Lembrando que é um termo que se diz algo dentro da oração. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para que vocês possam entender do sujeito. A professora explicou a matéria. Ainda há pouco eu disse que vocês vão perguntar sempre o verbo. Então, vamos identificar quem é o verbo aqui nessa frase, oração? O verbo é explicou, o verbo explicar. Então, vocês sempre vão perguntar para o verbo, tá? Quem explicou a matéria? Quem foi que explicou? A professora. Então, sempre o sujeito é um termo sobre o qual se diz algo, tá? E esse dizer vai ser respondido através do verbo. Então, quem explicou a matéria? A professora. Logo, o professor é o nosso sujeito dessa oração, tá, pessoal? É o nosso sujeito. E voltando um pouco aqui, muitos alunos me perguntam, professor, e o que é oração? Vou responder, tá? Poderia até ter explicado antes desse sujeito. A oração, pessoal, é uma frase que possui um verbo. Então, quer dizer que uma frase que não possui verbo não é oração? Não. Toda oração possui verbo. Aqui, a professora explicou a matéria. É uma oração? Sim, porque possui verbo, tá bom? Geralmente, a oração é formada pelo quê? Pelo sujeito e predicado, tá? Essa é a estrutura básica. Que agora, quem vai explicar para vocês melhor o que é um predicado é a professora Flaviane, tá bom? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos estar aqui falando a respeito do predicado. Afinal, o que é o predicado? O predicado é tudo aquilo que me sobra do sujeito. Então, é tudo aquilo que sobra após o sujeito. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Seria tudo que eu afirmo sobre esse sujeito, ok? Então, eu vou colocar aqui um exemplo. As luzes se apagaram. Então, um exemplo aqui. As luzes se apagaram. Então, eu vou identificar primeiro quem? O meu sujeito, certo? O meu sujeito aqui, as luzes. De quem eu estou falando. Então, tudo que me sobra após esse sujeito, né? Tem um sujeito aqui. Tudo que me sobra desse sujeito será o meu predicado. Então, aqui eu tenho predicado. Predicado. Agora nós vamos fazer um teste rápido aí com vocês, para ver se vocês conseguiram entender, pegar bem, né, o que nós acabamos de explicar aqui para vocês. Então, prestem atenção, hein? Vamos dar um tempo para vocês responderem. Teste rápido. Então, teste rápido. Vocês vão ter que identificar dentro da frase onde está o sujeito e o predicado, ok? Vou colocar a frase aqui. Os alunos
Chegaram cedo. Então, aqui dentro dessa frase, dentro dessa estrutura, vocês conseguem identificar o sujeito e o predicado? Então, dá uma pausa aí no vídeo e responde pra gente. Aonde está o sujeito? E onde está o predicado? Conseguiram identificar? Então vamos responder? Vamos deixar o professor Rogério. Lembra daquela dica que tem que ser perguntado para o verbo? Então, vocês primeiro identificam o verbo. O verbo aqui é chegar, tá? O verbo chegar. Quem chegaram cedo? Você sempre tem que perguntar para o verbo. Quem chegaram cedo? Os alunos. Então, os alunos é o nosso sujeito, tá? E o predicado, professora? Alunos. É o nosso sujeito. E o predicado é tudo que me sobra depois do sujeito. Então, será? Chegaram cedo. Nosso Predicado. predicado. Certinho, pessoal? Muito bem. Então, os alunos, nosso sujeito. Sujeito. E o predicado? Chegaram cedo. Com isso, É isso, pessoal. a gente encerra a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar um assunto bem legal, dando continuidade desse assunto aqui da gramática, porque vamos falar os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.